Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao ambiente de web palestra do Núcleo de Telesaúde de Pernambuco. Meu nome é Patrícia Sanches e eu faço parte da equipe de Teleeducação. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas pelo chat, porque hoje abordaremos a utilização da vacinação pediátrica da Pfizer para a Covid-19. E, para isso, eu recebo hoje Ana Catarina de Mello, que é superintendente da imunização do estado de Pernambuco. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Pronto, pode ficar muito à vontade aí para começar esse momento tão esperado por todos os profissionais do estado, né? Então, assim, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, né? Agradecer por todos estarem aqui, né? Eu acho que antes de a gente começar a falar sobre a vacinação de criança, a gente precisa agradecer a todos os profissionais que estão envolvidos no processo de vacinação. Dia 18 da próxima semana, próxima terça-feira, nós vamos fazer 1 ano de campanha de vacinação contra a Covid-19. Nunca na história a gente passou 1 ano realizando uma campanha de vacinação. Uma campanha de vacinação. Então, assim, eu acho que antes de a gente começar, né, falar um pouco do nosso próximo desafio, é a gente agradecer a vocês pelo trabalho, pelo empenho, a cada vacinador, a cada coordenador de campo, supervisor, coordenador municipal, agente comunitário de saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todo mundo que se envolveu com a campanha de administração, a parte administrativa, o pessoal da digitação, a todo mundo que esteve envolvido, né? Agradecer por tudo, né? Foi um ano bem desafiador para a gente. Nós estamos vivendo hoje a maior crise sanitária da história e a gente consegue ter uma vacina disponível numa crise dessa. Então, assim, isso é um marco na história. E eu acho que começar a falar da vacinação pediátrica é importante começar a falar para vocês a importância de vocês em todo esse processo. Então, agradecer por tudo, né? Toda vez que a gente vê mais uma pessoa sendo vacinada, todo o empenho das equipes chegando cedo, se organizando, com toda a disponibilidade, para a gente é muito gratificante, porque a gente sabe que a gente está contando com uma grande equipe no estado como um todo, né? Vocês estão lá aí mediados pelas regionais de saúde, junto aos municípios, e muito obrigada por tudo, né? A equipe do Programa Estadual de Imunizações agradece por todo o empenho de vocês durante o ano de 2021. E vamos começar 2022 com a vacina pediátrica, né? Com essa vacina, ela chega na madrugada de hoje para amanhã no estado. A gente vai ficar com a guarda das doses, esperando a autorização do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Vacinas, o INCQS. Então, toda vacina que entra no país tem que ter autorização do INCQS para utilização. E assim que o INCQS trouxe essa liberação, que será amanhã, certo? A liberação vai sair na sexta-feira mesmo, a gente não sabe o horário ainda, mas a vacina será liberada na sexta-feira. E a gente não sabe a hora, mas provavelmente todos os municípios vão estar recebendo essa vacina no sábado. Então, às 5 horas da manhã, provavelmente essas vacinas sairão daqui da rede estadual, certo? Então, a gente vai estar monitorando de perto essa liberação do INCQS, que vai ser a qualquer momento. Mas a previsão é até às 14 horas da sexta-feira. Então, a gente vai estar provavelmente, né, distribuindo essa vacina para todo o estado, tá? Então, estamos nos organizando e na expectativa, certo? Espero que vocês aproveitem esse momento. O ideal seria que a gente fizesse todo mundo junto, mas a gente precisa utilizar a tecnologia diante do cenário e a gente precisa fazer com que a informação chegue o quanto antes para vocês. Então, a gente já tinha liberado o informe técnico da vacinação para a criança e agora a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, vamos lá, né? Pode disponibilizar a apresentação. Então, vamos lá. Então,
A gente vai falar agora, né, da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade no estado de Pernambuco, certo? Então, como é que a gente vai organizar isso? Primeiro, falar um pouco do cenário epidemiológico, até para a gente começar a justificar a importância de se vacinar crianças de 5 a 11 anos. Nesse momento, a gente começa com essa vacinação de 5 a 11 anos, que é com a vacina da Pfizer. A gente começa nessa faixa etária, que é a faixa etária que a vacina da Pfizer é disponibilizada, e a gente vai começar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Diferente dos outros grupos, essa vacina ela trouxe, né, muita discussão, de fato, né, o que é que deve ser feito. Aqui os números eles demonstram para vocês que nós temos casos sim, de casos graves e óbito em criança. Então, só isso já justifica a importância de se vacinar. A gente está com um volume de pessoas vacinadas muito grande. Claro que a gente quer chegar aos 90% de D2 de todo mundo e, no mínimo, 90% da dose de reforço da população de 18 anos e mais. Mas nós já administramos mais de 15 milhões de doses. Então, o que é que acontece na prática com esses quase 15 milhões de doses? A gente está no período de entrar na sazonalidade da Covid-19. Então, de 12 anos e mais vacinada, vai começar a ocorrer o deslocamento de faixa etária do processo de adoecimento. E esse deslocamento pode acometer mais ainda a população de crianças. Então, no estado de Pernambuco, aqui demonstra que, de fato, nós temos casos, né, tanto caso leve como caso grave, tanto óbito, né? Em 2022 não tivemos óbito ainda, mas em 2020 e em 2021 nós tivemos óbito em crianças, então justificando ainda mais a importância da vacinação. Então, quando a gente pensa no risco-benefício da vacina que está sendo ofertada e disponibilizada, a gente precisa pensar que nós temos uma vacina que foi liberada e autorizada, nós temos evidência científica que essa vacina ela pode ser utilizada, nós temos a ocorrência de casos graves e óbito, como também a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP, certo? E essa síndrome, né, que é o agravamento tardio da Covid-19 nesse público. Então, só isso já justifica a utilização da vacina pediátrica. Esse quadro aqui é só para mostrar para vocês, uma análise do CDC após mais de 4 milhões de doses que foram administradas nos Estados Unidos nesse público de 5 a 11 anos, que mostra que quanto menor a idade, menor é o risco da miocardite e da pericardite que todos falam tanto. Então, o risco da miocardite e pericardite ele é maior em adolescentes do que em crianças, como a gente vai fazer agora de 5 a 11 anos. Então, isso dá para a gente uma segurança. Então, o que foi informado, o que foi vinculado né, nas redes sociais e nos veículos de comunicação, que a miocardite, na verdade, ela aumentaria com a diminuição da faixa etária, na verdade, é o contrário. Né? Quanto maior a faixa etária, maior o risco de miocardite. Quanto menor a faixa etária, menor o risco. Então, se tem o menor risco, nós vamos, de fato, entrar nessa vacinação com muita tranquilidade para vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Então, hoje, a eficácia global da vacina da Pfizer pediátrica é uma eficácia de 90%. Então, ela traz uma eficácia de 90% para os vacinados de 5 a 11 anos. E trabalhos já demonstram, que foi o trabalho de Walter, que ele fala que não ocorreu um acometimento de eventos adversos graves relacionados à vacina. Quando a gente faz um comparativo aqui no estado de casos notificados, colocando os fabricantes, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, a nossa maior concentração de reações adversas, seja leve ou moderada, Coronavac e AstraZeneca. A Pfizer, o percentual é muito pequeno. Então, isso dá para a gente uma maior segurança, né, junto à eficácia global, de ofertar essa vacina com muita tranquilidade.
Pelo Plano Nacional de Vacinação, o que é que está estabelecido? Que, primeiro, a gente vacine crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades, crianças indígenas e quilombolas, crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave da Covid-19. E aí essas crianças seriam crianças que moram com pessoas imunossuprimidas grave, né? E idosos, porque são os que mais complicam, certo? Crianças sem comorbidade vai seguir por faixa etária, de 10 a 11 anos, de 8 a 9 anos, de 6 a 7 anos e 5 anos e mais. O que é que acontece? Hoje nós recebemos um quantitativo, nós vamos receber 55 mil doses dessa primeira entrega. Pernambuco tem uma população de 1,1 milhão de crianças nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos. E a gente tem que lembrar que é um esquema de 2 doses. Então, a gente precisa de um volume importante. Então, foi pactuado na última CIB, certo? Na Comissão Intergestora Bipartida. Então, nós levamos a proposta para o Comitê Técnico Estadual de Acompanhamento da Vacinação da Covid-19. O comitê ele saiu com a recomendação e a CIB sai com a aprovação e a deliberação, certo? Então, vocês vão receber vacina, certo? 100% da dose dos indígenas que são atendidos pela rede do DICEI, tá? Mas vão receber as doses, né, para a população. Dentro dessa população de 5 a 11 anos, qual será o nosso primeiro público para essa primeira semana? Doença neurológica crônica, distúrbios do desenvolvimento, a gente vai priorizar autismo e síndrome de Down. Por que a gente vai começar primeiro? Isso é aqueles mesmos distúrbios que a gente trabalhou para vacinação de adulto e adolescente, certo? Para a população neurológica crônica, por que ele entrou? Porque dentro dos casos de gravidade e óbito da Covid-19, eles foram os que mais morreram. Foi o risco de morte. Para os que estão com distúrbio de desenvolvimento neurológico, né, que a gente está priorizando síndrome de Down e autista, porque eles têm muita dificuldade de manter o uso da máscara, certo? E os indígenas que serão incluídos. Isso é a primeira semana. À medida que a gente recebe um maior volume, a gente vai avançando até vencer esses meninos com deficiência e com comorbidade, até vencer indígenas e quilombolas e partir para a vacinação por faixa etária, certo? Tudo vai depender do volume. Então, quem vivenciou a campanha da Covid-19, o que vivenciamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vamos vivenciar novamente com a vacinação de criança. E lembrar que a gente está vacinando criança, mas a gente tem uma vacinação que está sendo mantida, de D1, de D2 e dose de reforço para a população de 12 anos e mais. Quanto ao intervalo entre as doses? Então, os estudos eles demonstram que quando a gente trabalha o intervalo a partir de 8 semanas, a gente consegue ter uma resposta imunológica mais robusta. Por mais que muitas pessoas insistem, né, na vacina da Pfizer, tanto para 12 anos e mais, como a dose pediátrica, mas você tem um intervalo mínimo de 21 dias, está na bula. Mas quanto menor o intervalo entre as doses, menor é a resposta. Se a gente quer uma boa eficácia e manter uma alta titulação de anticorpos, a gente precisa ter esse intervalo de 8 semanas, tá certo? Então, é muito importante seguir o intervalo de 8 semanas. Como é essa vacina? Essa vacina, ela vem em frascos de 10 doses, certo? É muito parecido com a caixa da Janssen, tá? E, inclusive, acho que é quase o mesmo tamanho. Com a caixa da Janssen, ela vem 10 frascos e cada frasco contém 10 doses. Eu vou falar bem devagarzinho daqui a pouco a questão da diluição, tá? Aqui é mais um resumo. Então, vem um frasco de 10 doses. É uma vacina que a gente vai receber de 2 a 8 graus e vocês também vão receber de 2 a 8 graus. Não pode ir para congelamento. Vacina que for descongelada, ela não volta para o processo de congelamento. A diluição é em 1,3 ml, então você vai aspirar 1,3 do diluente, que é o cloreto de sódio, e introduzir no frasco. Homogeneizar,
e aspirar 0,2, certo? Daqui a pouco eu mostro as diferenças da vacina pediátrica e não pediátrica. Essa vacina, nós vamos distribuir seringa de 1 ml com agulha 25/6. Lembrar que a vacina é intramuscular profundo, intramuscular. Intramuscular eu posso utilizar agulha 25,5 e 25/6. Não existe essa história de seringa de agulha para criança e agulha para adulto. Existe uma avaliação de massa muscular e a via de administração que eu vou utilizar, certo? Como ela é intramuscular, tá? A gente vai estar distribuindo agulha de 1 ml, seringa de 1 ml com agulha de 25/6, certo? Ela, após a diluição, pode ser utilizada por 12 horas. Ela tem coisas boas, tá? Bem legais. Por 12 horas, né? E sendo conservada de 2 a 8 graus por 10 semanas. Então, qual é a diferença entre a vacina da Pfizer, a roxinha, para maiores de 12 anos e a vacina para crianças de 5 a 11 anos? A vacina para maiores de 12 anos, certo? O volume da dose é 0,3. De 5 a 11, 0,2. A concentração de RNA, 0,5. De 5 a 11 anos, 0,1. Doses por frasco. Na vacina roxa, 6 doses. Na vacina laranja, 10 doses. Quantidade de diluente. Na roxa, 1,8 e na laranja, 1,3. Quanto ao armazenamento, na de 12 anos e mais, a gente pode conservar por um mês de 2 a 8 graus, né, 30 dias. E na laranja, que é a de adolescente, a gente pode considerar de 2 a 8 graus por 10 semanas, certo? Então, isso facilita muito. Mas o que nós queremos é dar celeridade e vacinar e vocês acabarem isso rapidamente, certo? Armazenamento e validade. Essa vacina, ela tem duas possibilidades de armazenamento. Ou na ultra baixa temperatura, que é entre menos 60 e menos 90. Mas, para isso, o Estado precisa receber a menos 60 e menos 90. O Estado não vai receber as primeiras entregas de menos 60 a menos 90, ele vai receber de 2 a 8 graus. Não existe para a dose pediátrica esse intervalo de menos 15 e menos 25. Ele não existe. Ele não existe, certo? Então, ou ela é ultra baixa temperatura, ou ela é de 2 a 8. Então, o transporte da instância estadual ele deve ser feito de 2 a 8 graus. Para a vacina da pediátrica, não se considera aquelas 12 horas de transporte. Então, a vacina vai de 2 a 8 graus, podendo ser utilizada em 10 semanas, certo? Aí, para a vacina da Pfizer, minha gente, a gente tem ido aos municípios e tem algo que tem chamado a atenção da gente. A validade da vacina não é a validade do frasco, é o tempo de descongelamento. Então, se você recebeu a vacina da Pfizer no sábado, você vai considerar 10 semanas dali e não a validade que está no frasco. Da mesma forma, a vacina de 12 anos e mais. Você não vai considerar a validade do frasco, né? Claro que ela não pode ultrapassar aquela validade. Mas você precisa considerar, se você recebeu ela descongelada 30 dias e pronto. Não vai ficar avançando, entendeu? Quanto o material necessário. Então, vocês vão trabalhar com a seringa de diluição e com a seringa de administração. A seringa de diluição, ela vem em 3 ml, né? Porque é para o preparo. E a seringa de administração é a seringa de 1 ml com agulha 25/6. Vamos aos procedimentos para a administração da vacina. Então, antes da diluição, antes do preparo, verificar o rótulo, se o frasco tem uma tampa de plástico laranja. Minha gente, vacina pediátrica laranja, laranja, laranja. Mantra, laranja, laranja, laranja. Não podemos errar, certo? Vacina 12 anos e mais, roxa, 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 roxa. Então, antes do preparo, verificar o rótulo e se o frasco tem uma tampa do plástico laranja. Realizar homogeneização, sempre homogeneizar, nunca agitar, porque isso precipita o produto. A vacina deve ser diluída no seu frasco original, então você vai aspirar 1,3 do diluente, injetar no frasco, lembrar de deixar ele igualando a pressão,
certo? E 90, para igualar essa pressão, tá bom? Para aí você conseguir, de fato, né, tirar esse ar de dentro da seringa vazia. Então, eu vou aspirar 1,3 diluente e colocar no frasco, certo? E fazer o trabalho de homogeneização. Nós vamos distribuir para um frasco de vacina, um flaconete de diluente, que é o soro, né, o cloreto de sódio. Então, vai ser 1 para 1. Vamos utilizar dessa forma para a gente evitar a contaminação, tá bom? Homogeneizar suavemente, não agitar. A vacina diluída deve apresentar como uma dispersão esbranquiçada, sem partícula visível. Descartar se essa vacina, né, tiver partícula, né, ou descoloração. E após a diluição, o frasco ele vai ter 10 doses, certo? É importante registrar data e hora do preparo desse frasco, porque ele vai ter 12 horas de uso. Em locais que você tem troca de equipe, para não correr o risco de utilização indevida. Os frascos diluídos devem ser registrados data e hora, como eu falei, e após essa diluição, a gente pode utilizar essa vacina até 12 horas. Utilizar a seringa de 1 ml ou com calibre 23 ou 25, na verdade, ou 20 por 5,5 ou 25 por 6. A gente vai distribuir 25 por 6. Ela é intramuscular. Como a gente vai trabalhar a seringa de 1 ml? Ela tem um baixo volume morto, certo? E introduzir a agulha no frasco, né? Na região lateral, que tem lá a circulaçãozinha, tem aquele círculozinho que a gente vai seguindo ele, certo? Aspirou, tá? Para proceder o processo de administração. Administrar a vacina por via intramuscular, de preferência no músculo deltoide. A gente vai trabalhar com criança de 5 a 11 anos, então é importante utilizar o músculo deltoide. Se for utilizadas seringas e agulhas padrão, não vai haver volume suficiente para deixar extrair doses, né, extra. Então, a gente tem que trabalhar sempre com agulhas e seringas padronizadas. A gente vai trabalhar com de 1 ml, então isso vai facilitar bastante. Cada dose deve conter 0,2. Então, o que é que a gente tem de diferente de adulto? Eu vou aspirar 1,3, preparar em um frasco de 10 doses e aspirar 0,2, certo? Se a quantidade de vacina que resta no frasco não puder fornecer uma dose de 0,2, descarta e prepara um novo. Nada de puxar uma dose de 1 e meia dose 0,1 e juntar com outro frasco. E isso é risco de contaminação. Não fazer isso. E descartar qualquer vacina que não for utilizada após o preparo nas 12 horas. Mas aí, lembrar, a gente está utilizando um recurso pequeno. Então, a gente precisa otimizar e utilizar adequadamente e evitar desperdício, certo? Quais são as recomendações referentes à vacinação de crianças de 9 a 11 anos aqui no estado? A vacinação será realizada em todos os serviços do Sistema Único de Saúde, podendo ocorrer em escolas da rede pública, privada. Então, a gente vai, né, expandir, a gente precisa facilitar acesso. Não será exigido prescrição médica. Então, não vamos confundir. Essa prescrição médica foi muito ventilada pelo Ministério da Saúde para a população de 5 a 11 anos. Então, o médico prescrevia, então eu só faço a prescrição médica. Nós não vamos fazer isso. O que vai acontecer nas comorbidades e pessoa com deficiência permanente é que a gente vai ter o laudo como a gente trabalhou em adolescente e adulto, certo? Porque a gente precisa organizar, porque a gente vai definindo por grupo e vai avançando por grupo, certo? Então, não confundir essa situação. A vacinação deve ser realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos. Então, o ideal é a gente ter um ambiente só para vacinação de criança. Por que isso é importante? Para evitar erro. Né? Vamos evitar erro. Eu apliquei de adulto em criança, de criança em adulto. Vamos evitar erro, tá? Ter um ambiente acolhedor e seguro. É importante que o serviço local seja exclusivo para a aplicação de vacina, como qualquer vacina de rotina, certo? Não havendo essa disponibilidade de infraestrutura, pelo menos segregar, né? Mas a gente precisa ter medidas que a gente minimize os erros. As crianças devem ser acolhidas e permanecerem no local pelo menos 20 minutos. É o ideal que ele fique um tempo mínimo.
Por que esse tempo mínimo? Porque é o tempo que a gente tem uma possibilidade de uma ocorrência maior de reação adversa, certo? A vacina da Covid não deve ser administrada de forma concomitante com as outras do calendário de rotina. Se o indivíduo fez uma dose de Covid-19, ele vai ter que esperar 15 dias para fazer a vacina do calendário básico. E se ele não fez, ou ele fez a de rotina, ele vai ter que dar 15 dias para fazer a da Covid-19. Antes de aplicar a vacina, mostra ao responsável a vacina, que é um frasco de cor laranja, que a dose que está sendo aplicada é 0,2, que essa dose só contém 10 microgramas, diferente da dose de adulto, que contém 30 e que é 0,3, certo? Para a gente garantir que está fazendo a vacina correta. As crianças que completarem 12 anos, aí um detalhe. Crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose devem concluir a vacina com a vacina pediátrica, porque ele começou com a pediátrica. Então, um exemplo. Uma criança que tem 11 anos e 11 meses. Se o intervalo é de 60 dias, ele vai completar essa segunda dose quando ele tiver 12 anos e um mês. Então, a gente vai precisar, certo? A gente vai precisar, nesse momento, fazer a dose pediátrica, porque a gente começou com a dose pediátrica, certo? Os profissionais de saúde devem orientar o responsável que acompanha a criança, que caso surja alguma reação, procurar o serviço, a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa notificar imediatamente, fazer investigação para encerramento do caso, certo? Monitorar evento adverso, isso é importantíssimo. Então, as reações que se espera muito na vacinação de criança é dor no local da injeção, fadiga, cefaleia, vermelhidão, mialgia, calafrio, e isso acontece com qualquer vacina básica. Agora, é muito importante que a notificação seja feita no SUS Notifica e lembrar que o município ele tem a responsabilidade da investigação e a gente só consegue fechar a causalidade e concluir o fechamento do caso com a investigação do município, certo? Se isso não ocorrer, a gente não consegue fechar o caso aqui. Então, é muito importante que todos fiquem atentos a isso, certo? Bem, eu acho que eu finalizei e agora eu queria, acho que a gente trabalhar as dúvidas e discutir um pouco mais sobre o processo de vacinação. Oi, Ana, obrigada pelos esclarecimentos. Nesse momento aí está todo mundo ansioso, né, para trabalhar, para vacinar essas crianças. Tem um pessoal perguntando se esse material vai ficar disponível em algum lugar. Se você vai poder disponibilizar para a gente pode sim disponibilizar, certo? Pode disponibilizar. A gente vai disseminar esse material. A gente já disponibilizou o informe técnico, mas a apresentação também. Também vai ficar gravado, né? Porque foi via YouTube, então isso ajuda bastante quem quiser voltar. Mas a gente vai disponibilizar e também vai colocar na plataforma do Telesaúde do Estado, né? Da Secretaria de Saúde, como a gente colocou as primeiras apresentações da gente também, vai ficar lá disponível. Ok. Deixa eu ver aqui algumas perguntas já. Eu consigo passar aqui, Anderson? Não, né? Joana Santiago está perguntando... Não, aqui, Eliana, né? Iremos receber as seringas no sábado também? Vai tudo junto, Eliana. Vai seringa. O que a gente vai distribuir? Vacina, diluente, seringa para diluição, seringa para administração e cartão de vacina, tá? Para as crianças. Ok. A Upinha Rio da Prata está perguntando, você pode repetir, por favor, sobre o intervalo, se tomou alguma vacina do calendário? Perfeito. Upinha do Rio da Prata, a gente vai fazer... Qual é a orientação? Se eu fui fazer a vacina da Covid-19, certo? Isso é só para vacina pediátrica, viu? Na vacina de 12 anos e mais, isso não existe mais. Só para vacina pediátrica. O que a gente vai fazer? Fez a vacina hoje, só vai fazer as vacinas do calendário básico daqui a 15 dias. E se caso fez a vacina do calendário básico, verificar, porque só vai poder fazer a Covid com 15 dias. Ok. Ledo
O Eduardo está perguntando se a documentação cobrada é a mesma nos adultos e jovens, visto que o público pode não ter essa documentação, né? O público Veja, para vacinação de comorbidade, vai ser necessário algum tipo que comprove. Porque a gente precisa entender onde essa vacinação está sendo feita. Então, na área da estratégia de saúde da família, o enfermeiro da unidade de saúde da família, ele já sabe quem são as pessoas que são contempladas, certo? É tanto que a gente tem os dois formulários. O mesmo formulário que a gente utilizou para adulto e adolescente vai ser o mesmo utilizado para as crianças, tá? Mas eu já vou num centro que tem só autistas. Eu já sei que todos são autistas, né? Então, eu já posso fazer a vacinação. Na verdade, esse formulário ele vai ser muito utilizado em grandes municípios, porque você tem pessoas diferentes de várias localidades, e não é que a gente precisa fazer essa triagem para saber quem a gente vai vacinar primeiro. E aí precisa ter, e a gente vai disponibilizar hoje no site do estado, né? Os municípios geralmente colocam a logomarca deles, mas para disponibilizar e ser utilizado. Agora, lembrar que síndrome de Down é autorreferido, né? Porque você consegue visualizar, não precisa você ter um laudo. Pronto, a gente tem mais uma que é da Diroca Santos. Ela pergunta: se uma criança tiver faltando 15 dias para completar 12 anos, devo esperar para fazer a vacina de adulto ou da pediátrica? Faça a pediátrica. E por quê? Minha gente, tempo é ouro. Quanto mais a gente posterga uma vacina, mais a gente tem a possibilidade da demora. E a gente expõe essa pessoa a um risco de contaminação, né, para Covid-19. Então, vacina que a gente chama postergada é vacina perdida. Então, o ideal é que a gente faça nesse momento, quando ela voltar para fazer a segunda dose, fazer com a dose pediátrica. Ok. Neima está perguntando: quero saber se a comorbidade inicial será para criança de 5 a 11. As comorbidades que eu falei, que seria comorbidade, as doenças neurológicas crônicas, né? As doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente severa, autismo e síndrome de Down, de fato, vai ser por onde a gente vai iniciar essas crianças de 5 a 11 anos. E aí, não vai ser decrescente por faixa etária. Se ela teve essa condição que foi, né, recomendada e pactuada, ela vai utilizar já dentro de 5 a 11. Ok. O PNI Garanhuns está perguntando: as crianças irão receber dose de reforço? Veja, até o momento não existe recomendação de dose de reforço nem para adolescente, nem para criança. Ok. A Charlene está perguntando qual tipo de reação essa vacina vai dar. Geralmente são reações locais. Isso é bem, assim, quando a gente avalia dentro do volume de doses aplicadas, é 0,01%. Então, vamos fazer uma vacina segura, eficaz, e as reações são reações esperadas de qualquer vacina. A Camila Carvalho está fazendo uma pergunta. O meu filho tem 9 anos, é do grupo de comorbidades de pneumopatias crônicas. Quer dizer que não precisará da comprovação para vacinar? Vai sim, veja, os que têm comorbidade, eles vão ter que apresentar algum tipo de comprovação para se vacinar. O que a gente está falando que não vai ser solicitado é a prescrição médica na vacinação por faixa etária, certo? Mas quando a gente avançar para pneumopatia crônica, essas pessoas sim vão ter que apresentar algum tipo de comprovante, né? Tem municípios que trabalham com formulário, Jaboatão, Recife. Tem municípios que já pegam o próprio laudo que a pessoa leva, entendeu? Mas vai ter que ter alguma comprovação, sim. Elisângela está perguntando se a vacina vai para todos os municípios ou não. A vacina será distribuída proporcionalmente para todos os municípios do estado. Agora, nós vamos priorizar esses grupos que foram pactuados pela a gravidade do óbito, né? E a questão da utilização, da dificuldade de utilização da máscara. E à medida que forem chegando mais vacinas, a gente vai avançando para a gente concluir todas as comorbidades e todas as deficiências permanentes. A Marlene Leandro está perguntando se a observação mínima por 20 minutos será necessária a observação por um profissional médico. Não, na verdade, é que aquele indivíduo ele fique ali para a gente observar que ele não apresente
nenhuma reação, mas os profissionais que estão ali envolvidos com a vacinação podem fazer isso. Ok. Joana Santiago pergunta: e se os responsáveis ocultarem sobre uma vacina anterior? Bem, a gente confia que as pessoas vão dizer a verdade, né? E a gente precisa fazer essa triagem. Então, essa triagem é a responsabilidade do profissional. O profissional vai ter que perguntar: fez alguma dose anterior? Né? A gente está batendo na tecla o tempo todo disso para que as pessoas cheguem mais antenadas, né? E evitem erros. Ok. A Marlene também está perguntando se será necessário a assinatura de termo de autorização pelos responsáveis legais. Veja, a gente não vai trabalhar com um tipo de autorização de jeito nenhum. A gente precisa desburocratizar o processo. O que precisa acontecer o que vai precisar é o pai ou o responsável, ou a mãe que vai com essa criança, ele apresentar que ele é o responsável, o pai ou a mãe daquela criança. Então, um documento comprobatório. Agora, se eu vou vacinar dentro de uma escola, é importante eu ter um termo de assentimento. Mas na rotina, não precisa assinar termo de declaração, não. O pai ou a mãe não já está ali, o responsável, e comprovando que é responsável por aquela criança, então não precisa. Ok. A Tatiane Pedrosa está retomando aquela sua fala de que vai existir um grupo prioritário de crianças que, se elas convivem com pessoas de alto risco, né, para a Covid, elas vão ser vacinadas. Então, ela pergunta: como comprovar que moram com idosos? Esse grupo a gente não chegou nele ainda, né? A gente vai ter que ver uma saída para isso. A gente está estudando como é que a gente vai ver essa comprovação. Como a gente não chegou nesse grupo ainda, então a gente vai pensar em conjunto, inclusive com os próprios municípios, para a gente ver como é a melhor forma de orientar. Ok. Pessoal, o link para o certificado a gente está colocando aqui no chat já, tá? Então tem um linkzinho corrigido, porque eu vi que algumas pessoas comentaram que não estava funcionando, certo? Vai ficar disponível a partir de 3h30, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Virgínia Matias está perguntando: boa tarde. No caso, sintomas gripais neste público, continua a orientação de realização da vacinação após 30 dias do início dos sintomas? Olha, a gente precisa separar essas informações. Vejam só. Uma coisa é quem está comprovado Covid-19. Se eu tenho Covid, né? Sinais e sintomas, eu dou 30 dias do início de sinais e sintomas. Se eu sou assintomático, 30 dias de RT-PCR. Sintomas gripais, gripe, nunca contraindicou vacina. Nunca na história. Não existe isso de 15 dias, de 30 dias. O que existe é estar bem clinicamente. O que faz a gente não administrar uma dose naquele momento que a pessoa apresenta sinais gripais é porque essa pessoa, a gente pode confundir sinais, reação adversa com sintoma de doença. Então, o que a gente pede é que a pessoa melhore clinicamente e que a gripe é muito mais rápida do que 15 dias, 5, 8 dias, e que a pessoa não esteja com febre, entendeu? Essa é a recomendação. E aí tem a da Toninha Brandão, né? Que a criança que teve Covid pode tomar vacina de Covid. Pode sim, deve. Que aí já é um reforço, né? Para essa resposta. Isso já é. Vamos vacinar. Tenho neto de 8 anos. Sinto que minha nora não quer dar. O que fazer? Vamos convencer essa nora. A gente precisa convencer a nora. Casos de família. Casos de família, né? Mas vacina é isso. Vacina entrou em tudo esse ano, né? Então, assim, a gente precisa convencer, certo? E é o poder do convencimento, da importância. Por isso que a gente faz tanta questão de mostrar que existem casos, que existe possibilidade de óbito, que a gente tem avançado na vacinação de adolescentes e adultos, como eu agradeci a vocês no início, quanto foi importante o trabalho de todos e da sociedade, né, tão envolvida e aderir à vacinação. Mas, se a gente não vacinar bem essa população de 5 a 11, vai ter deslocamento de faixa etária. Esse grupo vai começar a adoecer mais. A gente tem assim. Então, vamos convencer. Convença a sua nora. Olha aí, Maria Bethânia, já manda esse trechinho para ela, para não ter problema. Natália Sarda.
Ana, qual a prioridade se a criança tiver que fazer vacina da rotina ou a de Covid? Que pergunta difícil, hein? Dentro do o que a gente considera primeiro é o cenário epidemiológico. O cenário epidemiológico, ele demonstra que a gente tem mais casos de Covid. Então, a gente vacina Covid, dá 15 dias e faz rotina. Agora, fala para ele da importância de voltar para fazer essa rotina, viu? Para não esquecer, porque também é muito importante. Gabriel Vieira pergunta: quilombolas serão vacinados nesse primeiro momento junto com as comorbidades? Vai ser, mas não na primeira semana. A primeira semana a gente tem uma prioridade dentro das comorbidades e pessoas com deficiência e indígenas. Os quilombolas, eles são critério de prioridade sim, antes de a gente entrar por faixa etária. Então, os quilombolas, provavelmente, nas próximas distribuições, eles serão contemplados. Eu acredito que entre a segunda e a terceira distribuição, eles já serão contemplados. Internação hospitalar está perguntando quais os sintomas adversos que merecem maior atenção, até quanto tempo devemos observar e qual conduta deve ser tomada. Veja, os eventos adversos que... O que a gente tem mais é evento adverso local. Ele é autolimitado, dura em torno de 48 horas, entendeu? Quando ele passa de 5 dias, é que chama um pouco a atenção, que pode ter uma infecção secundária aí no meio, que é uma outra situação, e não uma reação adversa. Mas ele é autolimitado, certo? Quando você começa a ter uma possibilidade, que isso é raríssimo, raríssimo, de um choque anafilático, de perda de força motora, aí é ir para um serviço hospitalar, certo? Mas isso nem descrito na vacina da Pfizer a gente tem. Choque anafilático a gente só vai saber depois que administrar a vacina. Agora, a gente tem que lembrar que a gente está numa doença grave com a alta circulação e que a gente precisa avaliar isso para não estar deixando de vacinar e expondo esse indivíduo ao processo de adoecimento e ao óbito. Emanuele Barros. Ai, tem pessoal do KV. Qual o volume do frasco antes da diluição? O volume do frasco tem na apresentação. Posso dar uma olhada? Deixa eu pegar aqui. Ele está, inclusive, no informe técnico. O frasco... Se você vai fazer, não está aqui descrito, mas se você vai fazer 10 doses e cada dose tem 0,2, né? Multiplicar 10 por 2, e aí você vai ter o volume final do frasco, porque vai ser o volume da diluição de 1,3 mais o volume do frasco. Ok, o Demário pergunta, tem alguma contraindicação? Seria alguma reação de hipersensibilidade a algum componente da vacina. É como qualquer outra vacina. Ok. Deixa eu ver mais alguma pergunta. O pessoal está elogiando a apresentação, os esclarecimentos. A W. Berlândia Bastos está perguntando qual é o intervalo da vacina da criança de 5 a 11 anos. O intervalo da vacina de 5 a 11 anos é de 60 dias, né? 2 meses. Maiara também está perguntando, caso venha a ter alguma recusa dos pais sobre a questão da vacina, vai ser obrigatório tomar? Veja, a gente está fazendo um trabalho em conjunto com o Ministério Público. Então, assim, a vacina, ela não é impositiva, mas é uma responsabilidade com todos nós. Cada indivíduo que fica sem dose de vacina, ele é responsável por adoecer e transmitir. Então, existe uma responsabilidade com o bem social, com todos. Então, a gente, se o pai se recusar, a gente tem um canal de denúncia para o Ministério Público e para a Vara da Infância e da Criança. Ok, Grace Oliveira. Boa tarde, Ana Catarina. Quais os pontos de vacinação em Recife estarão disponibilizando as vacinas Covid-19 para crianças? O Recife deve estar anunciando entre hoje e amanhã quais serão esses locais. Pode ter certeza que todos os veículos de comunicação vão notificar isso. Deixa eu ver mais algum. Aqui, Marcos Antônio. A prioridade será neurocrônica,
Down e depois de quanto tempo será disponível para as demais comorbidades? Marcos, isso depende do volume de vacina chegar. No dia que chegar a vacina, comitê, pactuação, sigla e liberação. Bem rápido isso. Agora, a gente precisa ter o volume. A gente tem a certeza dessa primeira entrega, mas a gente não sabe a perspectiva das próximas entregas. Então, à medida que forem chegando mais, a gente vai avançando. Isso depende do volume de vacina e do prazo. A gente ainda não tem esse horizonte. Mas a gente sabe que vai chegar ainda vai chegar mais vacinas. O Brasil recebeu 1,3 milhões de doses, né? Nessa quinta-feira. E até o final de janeiro ele vai receber 4 milhões. Então, nas próximas semanas, a gente acredita que vai estar recebendo um outro volume. A Alexiana está perguntando se tem crianças que têm alergia à lactose, se tem alguma alteração na reação tomando a vacina. De jeito nenhum, sem nenhum problema. Maria Bethânia também está perguntando: o calendário para comunidades indígenas será o mesmo? Para a comunidade indígena, eles já vão receber agora os 100%, né? Então, o Licei Pernambuco já está organizando junto às suas etnias como será essa vacinação, que já deve começar na próxima semana. Núbia está perguntando sobre turistas, né? Então, menores de outros estados que estiverem aqui de férias, eles podem ser vacinados? Veja, vacina é universal, a gente precisa vacinar, a gente pode fazer, não tem problema. Às vezes acaba que os municípios trabalham com os residentes pelo volume de vacina que ele recebe, né? É para não deixar de beneficiar o seu residente. Mas pode ser feito. Ela perguntou aqui, Marlene. Nesse caso, os municípios que exigem o termo de adolescente de 12 a 17 anos podem excluir essa obrigatoriedade? Pode sim. Esse termo ele só é recomendado dentro de vacinação de escola porque você não tem os pais presentes. Mas em locais que o pai ou a mãe está levando, não existe a necessidade de cobrança, não. Aqui está falando de contraindicação, mas a gente já conversou. O pessoal está perguntando dos quilombolas. Os quilombolas vai depender da próxima remessa. A gente acredita que as próximas remessas eles já vão estar recebendo. Eles são prioridades antes do início por faixa etária. E à medida que cheguem, porque dose de indígena e quilombola, ela vem demarcada pelo Ministério da Saúde. Ela vem para isso. Tanto que a pauta de distribuição, ela veio indígena e o resto da população. Não veio para quilombola. Mas, como a gente já vai estar distribuindo 100% dos indígenas nessa primeira entrega, provavelmente na próxima a gente já está iniciando, sim, a vacinação do quilombola. Lembrar que essa proposta que a gente está falando é uma proposta de primeira semana, né? À medida que chega em mais, a gente está avançando. Tem muita gente fazendo pergunta repetida porque está chegando agora, mas vocês podem conferir as respostas desse chat, porque o vídeo vai ficar salvo, tá? O pessoal falando sobre recusa de vacina, sobre requisição, né, que a gente já tinha conversado. A Divane, França, né? Será necessário conferir o cartão de vacina das crianças para garantir que a criança não tomou nenhuma outra dose nos últimos 15 dias? Seria interessante, é uma estratégia. Então, o município ele pode organizar isso e conferir. Também estão perguntando quando é que vai começar a vacina para criança de Covid. Veja, a vacina chega na madrugada, a gente aguarda a liberação do INCQS amanhã. Bem, qualquer momento. E o Demário está perguntando se pode ser administrada junto com a vacina da influenza. Não. Como eu falei, a vacina da Covid ela tem que ser administrada sozinha. Vacinas que pertencem ao calendário, outra vacina tem que esperar 15 dias. Ok. Juliana está perguntando se a criança positivou Covid, vacinar após quanto tempo? Segue a mesma recomendação. Se positivou Covid, conforme eu falei anteriormente. Se tem sintomatologia, 30 dias após o início dos sintomas. Se é assintomática, 30 dias da data do RT-PCR. Juliana Mello está perguntando se irá ter alguma plataforma específica para digitação de doses. Sim, o CPNI é o mesmo local de digitação vai seguir o mesmo local de digitação para adolescente e adulto. Ok.
O pessoal está pedindo o link do certificado, a gente vai mandar mais uma vez aí no chat, tá? Nos adultos, Sibeli está perguntando, nos adultos foi usado o CPF para controle de vacina da criança, como vão fazer? Cartão SUS, aquela questão do documento. Cartão SUS, tem muita criança já tem CPF, cartão SUS e já CPF. Nasce agora com CPF. Tá aí mais tranquilo. Asma e obesidade entra na próxima? Na verdade, a gente vai seguir a sequência de gravidade de óbito. Obesidade não é agora. Obesidade é um dos últimos no nível de gravidade. Né? As pneumopatias graves, sim. Elas breves vão entrar. Agora, isso depende, minha gente, de volume de vacina. Essa ordem ela é muito complicada, porque depende do volume. Ana Carla está falando sobre o que acontece quando o frasco acaba, não dando a quantidade exata de doses. Veja, seringa 25/7, ela foi encaminhada para diluição. Seringa para administração, ela sempre seguiu 20/5,5 ou 25/6. Deixa eu ver mais. O pessoal está perguntando do pessoal de férias, a gente já falou também, que é a Núbia que está perguntando. Tem muita repetida. Perpétua Sobreira pergunta: e quanto às crianças que não apresentam cartão do SUS e CPF, qual a conduta a seguir? Veja, você vai vacinar e vai ver uma forma para essa criança ter CPF e ter cartão SUS. Mas essa criança precisa ser vacinada. Ok. E é bom já trabalhar junto à atenção básica para ver como vai resolver isso, certo? Estou perguntando sobre intervalo, que a gente já falou. O que dizer aos responsáveis do porquê aguardarem 15 dias entre uma vacina e outra? É a recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, da Organização Pan-Americana da Saúde e do CDC. Na verdade, é uma precaução. Só por isso. Núbia tá preocupada aqui. Ela perguntou, e a gente respondeu já, mas aí é só o reforço, né? Que ela está preocupada. Então, por favor, crianças de outros estados em férias podem vacinar em Recife? E a gente veja, o município ele vai organizar isso. Isso é uma organização do município, certo? O município ele vai verificar. O que acontece na prática? A gente... Eita, travou. Deixa eu ver se ela volta, tá, Núbia? Não, acho que ela vai ter que entrar e sair um pouco, né? Não é que é contra ser feito. Mas Ana, nesse primeiro você momento... travou. Primeiro momento, a gente precisa avançar com os nossos. Entendeu? Não é que é contraindicado. Mas também, se eu tenho os meus para vacinar, eu tenho um menor volume de vacina, eu vou vacinar os meus. Eu faria isso, como uma gestora de município. E à medida que chegasse o maior volume de vacina, a gente avançaria. Ok. Valdívia está perguntando: o controle de vacinação terá um sistema específico para informar? Vai ser a mesma forma, é CPNI e o BI do Estado diariamente. É a mesma, minha gente, é a mesma campanha. A gente só vai mudar a faixa etária, mas é a mesma. CPNI, BI, do mesmo jeito. Maria Sena está perguntando: crianças que têm alergia a ovo podem tomar vacina? Podem sim, não existe nenhuma contraindicação. Viu? Nem a vacina da influenza mais, né? Muita gente perguntando sobre contraindicação e... Minha gente, contraindicação geral de vacina. Reação de hipersensibilidade. É isso que a gente tem que se preocupar. Na maioria das vezes a gente não sabe. A gente só vai saber depois que a gente aplicar a primeira dose. Janizete,
Se a criança estiver internada por Covid, deve aguardar quantos dias para vacinar? Se a criança está com Covid, segue a mesma orientação da Covid. Se ela está internada com Covid, a gente vai aguardar 30 dias do início dos sintomas ou 30 dias se for assintomática do RT-PCR e aplica. Muita gente também falando sobre reação adversa, que são as comuns. E, gente, reação adversa é muito tranquila. Podem vacinar. Vamos vacinar. A Valdiva está perguntando, crianças que fizeram uso de imuno especial de rotina, poderá ser feita? Veja, é imuno especial o quê? Imunobiológico especial vacina vai seguir a mesma recomendação, 15 dias. A única contraindicação da vacina é ter tido um choque anafilático à dose anterior. A gente não sabe isso ainda porque ninguém se vacinou. Então, vamos vacinar esse povo. Vitória Lima. Gostaria de saber se a criança que tomou a vacina da gripe recentemente, qual o intervalo para a Covid-19? A mesma, 15 dias. Ok. Agora está tudo se repetindo, Ana. Então, acho que a gente pode finalizar, intervalo, né? De contraindicação, alergia a ovo e leite, que pode tomar vacina sem problema. Pode tomar vacina. Vamos vacinar, minha gente. Vamos vacinar. Marlene está perguntando quando será possível realizar o registro direto no eSUS. Veja, a recomendação e a pactuação estadual é CIPNI, certo? Registro para entrada no CIPNI, como é feito para vacinação de adulto e adolescente. Essa é a recomendação estadual, pactuada em si. Ok. Acho que é isso. Perguntando sobre agulha específica, que você também já tinha explicado. Um caso, aqui, atenção básica logo do carro. Um caso sobre de vacina, chegando próximo da perda de dose, podemos baixar a faixa etária? Veja, a gente não está falando em baixar a faixa etária, a gente está seguindo comorbidade, deficiência permanente, que é gigantesco, certo? A gente primeiro tem que vacinar. A validade dessa vacina é 2 meses e meio. E, gente, 2 meses e meio, eu tenho certeza que a gente já tem recebido o maior volume de vacina e a gente já avançou muita gente. E a gente precisa fazer busca ativa, vacina casa a casa e nas áreas de difícil acesso. Não é colocar um ponto de vacinação na praça e pronto, não. A gente está seguindo agora com vacina mais dos municípios e a gente tem encontrado muita gente para fazer D1. Tudo em área de difícil acesso. Então, a gente tem que esgotar todas as possibilidades. Não é porque as pessoas não procuraram, mas nós fomos atrás, nós somos responsáveis por essa ação. Pronto, gente, é isso. O link para o certificado já está disponível, tá? Vocês podem acessar lá. Só um minuto. Pronto, a confirmação é que está disponível o certificado. As respostas, elas estão se repetindo. Esse vídeo vai ficar salvo. Vocês podem ver a apresentação da Ana, podem ver todas essas respostas, tá? E é isso, Ana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que foi importante para todo mundo ter esse momento, né? Foi bom que deu bastante tempo para a gente ficar. A gente ficou quase meia hora aqui, só tirando dúvida do pessoal. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Muita gente está com uma conta aqui no chat, mas tem mais profissionais, né, nas salas assistindo ao mesmo tempo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? E também o pessoal da superintendência, né, no nome de Ana Catarina, porque tem sido um trabalho belíssimo e agora a gente tem mais essa jornada pela frente aí para vacinar nossas crianças, né? Então, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, dizer que a gente está aqui à disposição, certo? Claro que a gente quer tirar mais dúvidas, a gente quer falar mais, mas agradecer a vocês e contar com vocês com esse novo desafio que a gente está entrando. Mas a gente vai entrar muito mais tranquilo nesse desafio, porque a gente aprendeu muito em 2021. Então, até breve.
Até breve, Ana. E obrigada, pessoal. Até a próxima.